Muito obrigado, Sr. Dr. Germano Amorim, e obrigado pela elogiosa apresentação que me fez. Eu garanto a tentativa, não garanto o êxito. Tenho para aqui uma série de folhas. Antes de mais, muito rapidamente, partilhar a alegria que é estar aqui hoje convosco. Isto foi um convite tão imprevisto quanto honroso, que a minha colega, a Sra. Doutora Sandra Luís, me lançou, e em relação ao qual eu não tive coragem de dizer que não. É claro que um juiz, e neste caso um juiz conselheiro, nesta posição tem que saber bem até onde é que vão os seus limites. Ponto 1, eu vou invocar a jurisprudência, mas não vou fazer nenhum juízo de desvalor, nem positivo nem negativo, em relação a nenhum acordo de um colega meu. E em relação a questões concretas, não vou ser muito comprometido, porque eu não sei se essas questões de hoje à amanhã não vão parar à minha secretária. Portanto, faço aqui um pouco uma radiografia, um pouco o estado da arte. Acho que está aqui por trás de mim o esquema que eu adotei. O esquema que eu adotei tem 4 módulos. O módulo 1, a categorização dos contratos de distribuição. Ou seja, como é que eles se definem, qual é o seu traço comum, individualizador, portanto, e referências à figura matriz, que é o contrato de agência. Enfim, tentarei ser muito breve, porque isto é apenas uma introdução. Depois tem um ponto 2, que eu penso que é onde se levantam grande parte dos problemas em relação ao contrato de distribuição, que são as causas de cessação. E aí tive que selecionar, havia mais, mas tive que selecionar as questões que ali estão elencadas. Há um ponto 3 que tem a ver com a compensação pós-contratual ao distribuidor. Bom, já sabem que isso tem basicamente a ver com a indução de clientela. Há um ponto 4, que é o pacto na concorrência pós-contratual, que eu provavelmente não terei tempo de abordar. Se houver uma publicação escrita, eu desenvolvo. Eu comecei a preparar este tema e, ao fim de uns tempos, tinha 60 e tal páginas. E eu acredito que não consiga, em 30 minutos, ler 60 e tal páginas ou falar sobre elas. Portanto, reduzi para 35. Mesmo assim, é muito. Portanto, vou acelerar. Tenho aqui um inimigo que é o tempo. Vamos ver se as coisas saem de uma forma clara e com proveito para todos. Quanto ao primeiro ponto, a categoria dos contratos de distribuição comercial. Ora bem, tão importante como a atividade de produção é a atividade de escoamento dos produtos e prestação de serviços que lhe está associada. São estas últimas que permitem a rentabilização e a sustentabilidade do ciclo produtivo, bem como a correta circulação dos bens destinados a satisfazer as necessidades da comunidade. O desenvolvimento da indústria criou um forte incremento dos sistemas de produção e, com ele, a primeira necessidade de o comerciante alargar geograficamente a colocação dos seus produtos junto de novos nichos de mercado cada vez mais distantes, se possível com fidelização de clientela, passando a constituir importante fator da exponenciação dos seus proventos e a afirmação duradoura da identidade comercial por aqueles assinalada. A relação bilateral, direta e próxima, entre o produtor e o cliente torna-se insuficiente por redutora economicamente limitada. As novas circunstâncias do comércio moderno passam a exigir a envolvência em cadeia de outros intervenientes no circuito comercial. Falamos, então, de novos sujeitos interligados e ativos entre estes dois polos, a produção e a aquisição final dos produtos, complexizando-se desse modo o processo de intermediação, bem como a tessitura jurídica inerente à necessidade de ordenar, regular e disciplinar a prestação dos serviços de distribuição. Simultaneamente, procura-se a máxima economização de custos logísticos que uma estrutura servida por trabalhadores ligados rigidamente à sua empresa por vínculo laboral ou a necessidade de instalação pesada, fixa e onerosa de filiais ou sucursais sempre e necessariamente acarretaria. Neste sentido, visa-se agora o máximo aproveitamento das capacidades e entusiasmo daqueles que, possuindo conhecimento do terreno a explorar, valorizam e potenciam a sua atuação como distribuidores intermediários, assentando-a na credibilidade pessoal e social, granjeada junto às comunidades em que se encontram inseridos, acrescida a sua singular capacidade de iniciativa, aportando novos dinamismos ao giro económico e comercial nas áreas em que passa a estar espalhada a atividade de distribuição. Ora, a par do circuito económico e comercial que envolve o trajeto dinâmico de mercadorias, passa a existir igualmente o correspondente circuito jurídico,
que tem por objeto a distribuição finalística desses bens com a participação ativa dos intermediários ou agentes de comércio. Os denominados contratos de distribuição comercial, que é o nosso tema, encerram em si, portanto, a ideia nuclear e basilar da prossecução e realização dos negócios no âmbito do comércio à distância, com recurso à colaboração empenhada e dinamizadora de auxiliares ou intermediários no desenvolvimento e expansão dessa atividade e no engrandecimento da vida empresarial. Na análise jurídica da atividade de distribuição comercial, assume principal destaque enquanto figura matriz de todo o sistema o contrato de agência. É um contrato que está tipificado pelo nosso legislador, pelo Decreto-Lei 178/86, 10 de junho, com as alterações do Decreto-Lei 188, de 93, 13 de abril, que tem a ver este último com a transposição da Diretiva 86/653/CEE do Conselho de 18 de dezembro de 86. Releva igualmente os contratos de concessão comercial e de franquia, enquanto figuras marcantes e emblemáticas no panorama dos contratos de distribuição, os quais, revestindo embora a tipicidade social resultante da sua implementação prática há muito sedimentada, não dispõem todavia de cobertura jurídica específica, ao contrário do que sucede com o contrato de agência, o que confere em contrapartida lugar privilegiado à autonomia privada dos respectivos celebrantes, os termos já jurídico 405 do Código Civil, enquanto fator de rejuvenescimento interno do sistema jurídico. Esta expressão, curiosamente, é retirada do próprio preâmbulo do Decreto-Lei 178/86, 3 de julho. A categorização conceptual da figura dos contratos de distribuição congrega seletivamente aqueles que apresentam como traço individualizador e denominador comum a promoção ou potenciação dos negócios e interesses de outra parte, colocada a montante da cadeia de distribuição. O principal no contrato de agência, o concedente no contrato de concessão, o franqueador no contrato de franquia. Verifica-se igualmente, de uma forma ou de outra, a integração, e este aspecto é muito importante, a integração funcional dos agentes concessionados ou franqueados no seio da estrutura comercial e organizativa por aquele legislada e que lhe confere, direta ou indiretamente, a possibilidade de influenciar, controlar e fiscalizar a atividade dos distribuidores. São estes, os distribuidores, os seus colaboradores no terreno e os enérgicos difusores da estratégia de afirmação e consolidação da sua imagem comercial. Os contratos de distribuição pressupõem ainda a autonomia jurídica do distribuidor face à contraparte, sem qualquer vínculo de subordinação ou dependência, o que é diferente do que sucede nos contratos de trabalho. E estamos perante contratos de execução duradoura que não se esgotam em atos singulares, esporádicos ou avulsos, sendo realizados num contexto de assumida continuidade e previsível consistência temporal, marcados também e essencialmente pela existência de vínculos recíprocos de colaboração estável. O que significa que tem na sua base a permanente tomada em consideração pelo distribuidor dos interesses da contraparte, concretizados no plano da integração dos distribuidores na organização de vendas desta, através da prossecução de uma denominada função de economia comum. A este propósito, António Pinto Monteiro fez um comentário muito importante na Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 144, página 361, uns acórdão sobre a Fala Justiça de 12 de março de 2015 e um outro de 17 de maio de 2012, do Sr. Conselheiro Abrantes Geraldo, meu querido amigo. E refere o Dr. António Pinto Monteiro: não haverá um regime único dos contratos de distribuição, perante a diversidade das espécies negociais que esta forma abrange. Assim, dever-se-á recorrer em cada caso às disposições legais pertinentes, sendo considerar os problemas específicos de cada contrato. A pluralidade dos contratos de distribuição reclama também um regime plural. Mas isso não impede que haja um núcleo ou fundo comum de problemas suscetível de ser equacionado e resolvido por um mesmo regime jurídico. Ora, é para esse núcleo de problemas, à volta do qual se constrói a categoria dos contratos de distribuição, que o regime da agência se mostra com vocação e aptidões para se afirmar como regime modelo dos contratos de distribuição. A lei disciplina um determinado tipo de atuação, cujo expoente máximo ou exemplar é o agente, mas sem prejuízo de abranger outros distribuidores, exatamente na mesma medida em que a sua atuação se aproxime ou equipare nos termos assinalados à do agente. Ora bom, fim de citação. Feitas estas breves considerações, passamos então à análise dos outros módulos.
Primeiro, causa de resolução de cessão do contrato de distribuição, fixação de direitos compensatórios ao distribuidor que perde tal qualidade no fim da relação de distribuição. Ora, neste caso, os direitos do distribuidor têm na sua base o facto de, extinto o vínculo jurídico, continuarem, não obstante, a gerar-se consideráveis benefícios para o principal, que se ficaram a dever aos efeitos associados aos contratos anteriormente celebrados, os quais se projetam automaticamente no futuro próximo, incluindo os derivados da clientela por si enganada e, entretanto, fidelizado ao consumo regular da imagem de marca a que por isso mesmo se habituou. Paralelamente, e este é o último modo que eu acho que não vou conseguir abordar, o principal concedente ao franqueador procuram por vezes assegurar-se de que no período imediato ao tempo do recebimento contratual e durante uma dilação temporal delimitada, o distribuidor não venha a aproveitar-se ele, em exclusivo proveito próprio, do conhecimento e mais-valias adquiridos por via da manutenção da relação de distribuição, para reocupar então o seu lugar no mesmo mercado em que agiu naquela pretérita qualidade, atuando assim agora nas vestes do seu novo e direto concorrente, com as inerentes vantagens económicas intrinsecamente associadas a esta partilha e ou desvio de clientela. Constituindo conceptualmente contratos distintos, a concessão comercial e a franquia merecem particular análise com vista a definir se, perante as características circular de cada relação jurídica, assim constituída, se justificará ou não a aplicação do regime tipificado do contrato de agência através do recurso à analogia e por referência à identidade de razões que, caso a caso, o exijam. Segundo módulo, causa de estação de contrato de distribuição. É o artigo 24 da Lei de Contrato de Agência. Portanto, acordo das partes, caducidade, denúncia e resolução. A diferenciação é de todos conhecida e é muito fácil de estabelecer. Tal como consensualmente as partes decidiram gerar entre si um vínculo negocial, são igualmente livres em acordar a sua consensual extinção. Não suscita nesta matéria qualquer especial problema, havendo apenas referir a necessidade de redução escrita deste acordo extintivo por razões ligadas à segurança jurídica, o artigo 25 da Lei do Contrato de Agência. Já a denúncia resulta de uma declaração neutral e receptícia dirigida a uma das partes, por uma das partes à outra, com vista à cessação da relação contratual, correspondendo ao exercício de um direito potestativo que não carece de fundamento específico. Trata-se então da livre manifestação de vontade do denunciante em terminar, por razões que assim respeitam e de forma discricionária, o relacionamento jurídico mantido com a contraparte. A sua principal limitação reside na necessidade da observância do prazo pré-aviso, destinado a transmitir-lhe antecipadamente, com uma dilação tida por razoável, o anúncio desse efeito distintivo, assim a preparando para uma nova e diferente realidade com a qual terá que conformar-se. De notar estes respeitos, nos termos da Lei de Contrato de Agência, a denúncia é reservada para os contratos de situação indeterminada, cessando os restantes por caducidade na data em que as partes convencionaram. O que faz todo o sentido na medida em que se trata de uma faculdade destinada a evitar a vinculação perpétua a uma relação jurídica de natureza duradoura, mas não interminável, concretizando assim o legítimo desejo de qualquer dos celebrantes de deixar de aí permanecer. O desrespeito pela observância do prazo pré-aviso de denúncia, até por efeito da Constituição denunciante, na obrigação de reparar os danos resultantes dessa falta, artigo 28 e 29 da Lei de Contrato de Agência. Por sua vez, a resolução é exercida através de declaração negocial receptícia, igualmente tendente à extinção natural do negócio, pressupõe, contudo, a existência de fundamento legal ou convencional subjacente e que seja bastante para a justificar. A validade do seu exercício está, portanto, estritamente vinculada a uma causa que o legitima, não sendo livre discricionário. A parte poderá, naturalmente, optar pela cessação, mas só logrará fazê-lo nestes termos se estiver escudado por um concreto e relevante motivo de base legal ou convencional que deverá aprovar em sede próprio em casos de inconformismo da parte contrária. A resolução não se encontra assim condicionada por qualquer prazo pré-aviso, gerando os seus efeitos imediatamente, devendo ser exercida no prazo de um mês após o conhecimento dos factos que a justificam. Estando em causa negócios de execução continuada ou periódica, a resolução dos contratos de distribuição não tem eficácia retroativa, produzindo os seus efeitos apenas ex nunc. Tendo em conta os que já se consolidaram de pleno, seguindo a regra geral definida no artigo 434, número 2 do Código Civil, disposição na qual o legislador reconhece a inadequação do mecanismo da retroatividade em matérias de execução duradoura. E a este propósito há um acordo no Supremo de 11 de abril de 2019, conselheiro António Pissarra. Saliente-se ainda que, no âmbito especial do regime do contrato de agência,
e restantes contratos de distribuição, por analogia, o exercício do direito de resolução depende, nos termos do artigo 30, da verificação de uma exceção de incumprimento que revista gravidade ou retração tais que tornem exigível à outra parte a subsistência do vínculo, ou ainda da superveniência de determinadas circunstâncias que prejudiquem gravemente o fim contratual ou o tornem mesmo impossível, não sendo exigível a manutenção do contrato até expirar o prazo convencional ou imposto em caso de denúncia. O que significa que a intensidade ou gravidade da falta oposta àquela que exerce o direito de solução terá sempre revestir um determinado grau de sensibilidade e especial relevância, deixando de poder impor-se ao contraente cumpridor por não ser razoável a subsistência do vínculo. Nestas circunstâncias, não faz sentido mantê-lo obrigado à relação de colaboração recíproca com um parceiro comercial cuja confiança se esfumou irreversivelmente por força da sua demonstrada incapacidade, falta de vontade, desinteresse em realizar com zelo, eficácia e rigor o essencial das respectivas funções no contrato de distribuição. Sobre esta matéria, há também um acórdão de 28/121 de Manuel Capelo, em que ele acaba por concluir que a resolução no contrato de distribuição doadora é admissível sempre à luz do princípio da boa-fé, em face de determinado facto ou circunstância, para lá da gravidade do incumprimento assim considerado, no contexto da viabilidade da relação contratual, quando a respectiva execução se torne inexigível. Já a figura de caducidade reconduz-se à cessação automática do contrato associada à verificação de determinado evento objetivo, tal conducendo, sem necessidade de qualquer declaração das partes. O contrato termina ao pé legis porque está o acontecimento, na maior parte das vezes antecipadamente previsto, que o fulmina de morte de forma automática e inexorável. É o artigo 26 da Lei de Contrato de Agentes estipula as causas de caducidade de contrato. Sobre este ponto eu não vou poder desenvolver porque não tenho tempo, mas há um acórdão muitíssimo interessante para os quais eu vos remeto, do conselheiro Tomé Gomes, que se jubilou ontem, ou aliás hoje, fez anos ontem, esteve na ultimação e hoje deve ter saído da República a sua jubilação. É um acórdão muitíssimo interessante, de 19 de fevereiro de 2015, em que são conjugadas todas as formas de extinção do contrato de distribuição, entrelaçadas entre elas. Portanto, não tenho tempo para falar delas, tinha 8 conclusões desse acórdão, vamos para a frente, mas fica aqui a nota. Ora, tendendo a constituir-se como uma relação estável e duradoura, o contrato de distribuição celebrado por tempo determinado é, não obstante passível, como se viu, distinguir-se pela vontade de uns celebrantes através da sua declaração neutral receptícia, independentemente dos motivos. Depois, os prazos de denúncia, prazos mínimos, estão no artigo 28, número 1. Portanto, 1 mês se o contrato durar a menos de 1 ano, 2 meses se o contrato já se vem iniciado no segundo ano de vigência, 3 meses no restante caso. Aqui, isto tem a ver com a transposição da diretiva de que vos falei, que promoveu o encurtamento dos prazos para o exercício do direito de denúncia. O que é certo é que o nosso legislador descurou a possibilidade que esta diretiva lhe proporcionou de ser mais generoso nos prazos mínimos de denúncia. Porque, neste momento, a diretiva tinha previsto a possibilidade dos diversos legisladores fixarem o prazo de pré-aviso em 4 meses para o 4º ano de contrato, 5 meses para o 5º ano e, finalmente, como último prazo mínimo de denúncia, 6 meses para o 6º ano e seguintes, e nós ficámos pelos, de uma forma um pouco semítica, ficámos pelos 3 meses, prazo mínimo máximo. Ora, isto poderá eventualmente suscitar algumas situações de desequilíbrio entre as posições das partes, normalmente nos casos em que ocorre a realização de elevados investimentos pelo distribuidor, em especial nos contratos de longa duração, com 10, 20, 30 ou mais anos. E agora é importante deixar esta nota. Nos contratos de concessão comercial e de franquia, não abrangidos por qualquer cobertura legal típica, a jurisprudência tem sido unânime praticamente em afastar claramente a aplicação do regime legal de contrato de agência neste tocante. Portanto, não lhes são aplicáveis os prazos de denúncias aí consignados. Refere a este a propósito, António Pinto Monteira, temos para nós que os tempos mínimos de pré-aviso fixados no artigo 28 não serão de aplicar por analogia aos contratos de concessão e franchising. Não tanto ou apenas por se figurar demasiado curtos, mas também e sobretudo por estes contratos implicarem, via de regra, investimentos de muito vulto,
suportados pelo concessionário e pelo franqueado, em comparação com aqueles que normalmente estão a cargo do agente. Sobre esta conclusão, apenas deixo a nota, se querem podem consultar o Quórum Supremo Tribunal de Justiça de 21 de abril de 22, o Conselheiro Cura Mariano, e depois há também outro do Conselheiro Cura Mariano de 8 de setembro de 2021, e um Acordo Supremo de Justiça mais anterior, de 21 de abril de 2005, que eu agora dispenso de ler, mas vão no mesmo sentido, basicamente. Coloca-se ainda agora outra questão que está ali neste quadro, não sei se está na página 1 ou página 2, que é a questão de saber se a lei pressupõe sempre a existência de um período de vida mínimo do contrato. Face à sua natureza de contrato de execução duradouro por excelência, não lhe podendo ser posto cobro logo após o seu início, com automática e injusta frustração das expectativas alimentadas pelo contraente, que se fiou de forma compreensível na sua longevidade natural, previsível e razoável. É exatamente esta a posição de António Pinto Monteiro, em que refere que o respeito do prazo legal não obsta que o contraente, de acordo com os princípios gerais, possa ser, sendo caso disso, do Estatuto de Abuso de Direito. No mesmo sentido, escreve Manuel Januário Gomes, Contratos Comerciais, onde é afirmado que, de acordo com a dogmática geral da denúncia, esta pressupõe um tempo de vida razoável do contrato objeto de denúncia. Há, porém, um autor que está um bocadinho em desacordo com esta posição, embora depois não lhe repugne a aplicação das regras gerais do abuso de direito. Estamos a falar de Fernando Ferreira Pinto nos contratos de distribuição da tutela do distribuidor integrado em face do vínculo. Portanto, tenho aqui a transcrição, mas no fundo é isto. Acha que não se deve falar num prazo de vida mínimo do contrato, mas admite a possibilidade da denúncia ser ilícita no quadro geral do 334 do nosso Código Civil, respeitante à figura do abuso de direito. Portanto, eu aqui, como vos disse, um juiz conselheiro não se atravessa muito com soluções, porque nunca se sabe quantas questões podem ser colocadas e vão merecer uma análise mais aprofundada e depois gera-se aqui algum problema. Portanto, mas de qualquer forma não deixo de dizer que me parece que não vejo aqui grande motivo para se fixar um prazo mínimo de vida de contrato. A estipulação por consenso de um determinado prazo é por si só a garantia da obrigatoriedade para ambos os contraentes da sua duração pelo tempo convencionado. A ausência de estipulação de prazo pressupõe naturalmente a inerente e querida indefinição quanto à sua baliza temporal e, nessa medida, confere a qualquer dos celebrantes a relativamente ampla liberdade no encurtamento das eventuais perspectivas quanto à sua possível e previsível perenidade. Todavia, cumpre não olvidar que o princípio geral da boa-fé que envolve e vincula a atuação de cada um dos intervenientes no contrato, pairando omnipresente sobre o mundo dos negócios jurídicos em geral, obrigando à sua conformação ética ou jurídica, vedará a considerar ilícita a denúncia em situações nas quais a confiança que foi incutida no distribuidor foi atraiçoada pela iniciativa da contraparte de provocar inesperadamente a morte súbita e precoce da relação de distribuição. Pensemos nos casos em que existiu, portanto, esse incentivo, expressa ou implicitamente, ou que até houve um conhecimento consciente e informado desde quanto a tais realizações a efetuar pelo administrador, feitas sempre na expectativa de uma rentabilidade a alcançar no futuro, que constituía também ela a razão de ser da vontade de contratar. Nestes casos, o unilateral e contraditório rompimento abrupto desse relacionamento, presumivelmente estável e duradouro, gerará gravosas e injustas consequências quanto aos gastos realizados na perspectiva da sua vigência por um período de tempo razoável, com o qual seria perfeitamente normal contar, assim se inviabilizando sem justificação séria a normal hipótese de amortização dos investimentos efetuados. Portanto, neste caso, eu remeteria para o artigo 6º da Lei de Contrato de Agência, lido numa perspectiva, numa ótica de ampla e total reciprocidade, conjugando com o princípio geral do 762, número 2 do Código Civil. E a este propósito também nos indica um Acordo Supremo Tribunal de Justiça de 29 de junho de 2006 do Conselheiro Salvador da Costa, onde diz, de uma forma muito impressiva, que o abuso do direito funciona como limite ao exercício dos direitos quando a atitude do seu titular se manifesta em comportamento ofensivo no sentido ético ou jurídico das generalidades das pessoas, em termos claramente opostos aos ditames da lealdade, correção, imperantes na ordem jurídica. Não sei se estou mais...
Ora bem, passamos agora para os problemas que se relacionam com o direito de resolução. As questões que eu também coloco ali, não sei se aí estão, que são as seguintes. No que concerne ao direito de resolução do contrato de distribuição, importa ponderar no alcance do seu efeito extintivo, quando se venha ulteriormente a mostrar, bem mais tarde, que fora afinal infundado e nessa medida ilícito o seu exercício. Ou seja, pense nas hipóteses em que o principal ou o distribuidor fundam em determinada faculdade concreta a resolução do contrato, o que comunicam à contraparte, passando a partir daí a não desenvolver qualquer atividade típica pressuposta pela sua vigência, sendo o terminar de todo, na prática, por força destas circunstâncias, da execução da obrigação de ambas. Passado largo tempo de absoluta ausência de qualquer relacionamento, vem a demonstrar-se em juízo que ainda existia fundamento válido e bastante para a extinção por resolução do contrato de distribuição, entretanto desativado no plano dos acontecimentos. Quando ambas as partes prosseguiram, entretanto, o seu giro comercial por outros e diferentes caminhos, assumindo compromissos novos e estáveis com terceiros. Quid juris? Colocam-se duas hipóteses. Primeira, considerar que o contraente cumpridor tem o direito a que seja reconhecido que o contrato se manteve incólume, ou seja, subsistente, sem prejuízo do seu direito indemnizatório relativamente ao ressarcimento pela paragem fundada na vida da relação negocial. Primeira hipótese. Segunda hipótese, considerar mesmo assim extinto o contrato de distribuição, salvaguardando a posição do contraente cumpridor no plano estritamente indemnizatório. Em defesa do primeiro entendimento, pronunciou-se Carlos Lacerda Barata em anotações ao regime de contrato de agência. Diferentemente, António Pinto Monteiro opta pela segunda solução e diz: nem sempre parece aconselhável impor a subsistência do contrato, dado que entre o momento em que é feita a declaração resolutiva e a data da sentença judicial em que se apura a sua falta de fundamento, pode decorrer um longo período de tempo, durante a qual as relações contratuais terão cessado de facto. Quando qualquer das partes pode, entretanto, ter estabelecido relações com terceiros, pelo que a imposição de retomar o anterior contrato de agência poderia conduzir muitas vezes a situações deveras complexas. No mesmo sentido, escreve Fernando Pinto Ferreira, em que aponta para uma solução, optando por esta segunda hipótese, aponta para uma solução de equiparar a resolução cujo fundamento se vem a descobrir que era infundado anos mais tarde, numa denúncia sem aviso, sem pré-aviso. Ora bom, posição, sempre com as minhas cautelas, que já sabem que eu não me atravesso muito em posições muito definitivas, mas parece-me, vamos falar assim, parece-me, olhando, que não obstante as compreensíveis e legítimas dúvidas que a situação suscita, admitimos que possa ser a melhor solução esta segunda hipótese, presumindo sempre o acerto e a sensatez do legislador. Ilidíveis, mas pronto. Nos termos do artigo 9, número 3 do Código Civil, em conformidade com as características da salvaguarda de todos os interesses específicos relacionados com os contratos de distribuição, equiparar a resolução exercida infundadamente à denúncia sem a observância do prazo de pré-aviso correspondente, com a consequente obrigação de indemnizar que incumbirá aquele que resolveu o contrato sem estar devidamente alicerçado em fundamento legal ou convencional bastante. Ou seja, se é possível à parte colocar ponto final na relação de distribuição de forma livre e discricionária, o seu erróneo convencimento que lhe existia fundamento para a resolução, afinal juridicamente não demonstrado, não lhe retira em tese aquela mesma faculdade, havendo que presumir que se admitisse a invalidade da resolução declarada fundadamente, quereria então, e pelo menos, a denúncia do contrato, na medida em que ambos os direitos subjetivos visam basicamente a mesma finalidade, embora sujeitos a regimes jurídicos díspares. Ora bom, jurisprudência, resposta, esta é a minha intervenção, já agora tínhamos esquecido de dizer, tem um subtítulo, os contratos de expressão comercial, e depois tive que circunscrever, algumas questões, são estas, e respostas da jurisprudência. Portanto, este é o meu objeto concreto. Ora, sufragando esta tese que eu vos referi, temos o Acordo do Supremo Tribunal de Justiça de 19 de fevereiro de 2015, do Conselheiro Tomé Gomes, aquele que eu vos referi, para o qual eu pedi a vossa atenção. Temos também o Acordo do Supremo Tribunal de Justiça de 2 de junho de 2016, o relator Lopes do Rego, e o Acordo do Supremo Tribunal de Justiça mais recente, 7 de setembro de 2020, relator Ricardo Costa.
Pois, sobre, em matéria de resolução, há também um acordo interessante para o qual eu os remeto, porque penso que já estou muito próximo. Isto é um contrarrelógio mesmo. A ambição depois tem este preço. Que é um acordo para o qual eu os remeto, que é em matéria de direito de resolução no âmbito do contrato de franquia. É o acordo de 3 de novembro de 2021 do relator Ricardo Costa. Vamos passar ao terceiro e último modo, porque eu não acredito que tenha tempo ao último. Portanto, terceiro modo, vamos centrar-nos aqui. Direitos compensatórios atribuídos ao administrador ou ao distribuidor por via da cessão do contrato de distribuição por causa que não lhe seja imputável. Só um bocadinho de água, se não se importa. Já não está, doutor. Bom, a mera cessação de uma relação contratual não confere, por princípio, a qualquer das partes o direito a uma compensação com base na extinção desse vínculo, sem prejuízo, claro, dos direitos indemnizatórios que o eventual cumprimento ou ausência de fundamento para o rompimento de negócio possam vir a gerar. Contudo, a extinto o contrato de distribuição por causa não imputável ao agente, o legislador entendeu atribuir-lhe a possibilidade de vir a exercer um direito a uma compensação. Esta depende da verificação de determinado constitucionalismo, respeito ao aumento de clientela e maior volume de negócios aportados em favor do contraparte, bem como ao benefício substancial que o principal ainda venha a retirar da atividade anteriormente desenvolvida pelo distribuidor. Ao quadro legal de fixação do direito compensatório ao distribuidor agente, acresce como seu requisito negativo o não recebimento pela sua parte de qualquer retribuição com base nesse seu anterior desempenho. Ora bem, expliquemos isto. A ideia nuclear que preside a atribuição desta compensação, que tenha-se atenção, não constitui, em termos técnico-jurídicos, uma verdadeira e própria indemnização, uma vez que não está em causa a verificação e prova dos danos provocados pela contraparte, que importa, no plano civilístico, reparar ou ressarcir. E sobre este ponto eu remeto para o Acordo Supremo Tribunal de Justiça, 12 de maio de 2016, a conselheira Graça Trigo. Reside no facto do principal continuar, em certas circunstâncias, a aproveitar-se lucrando com a atividade que fora desenvolvida pelo agente. Ou seja, tais benefícios são ainda o reflexo da pretérita promoção dos seus negócios ou da fidelização de clientela que se mantém, mesmo após a extinção do vínculo, vocacionada a preferir os respectivos produtos, independentemente da saída de cena da figura que pessoalmente a angariou e que pela sua contínua aquisição a interessou. Trata-se assim de uma tentativa de estabelecer o equilíbrio entre o momento final da atividade do distribuidor e a projeção de benefícios pós-contratuais em favor do principal, que se explicam pelo anterior desempenho do primeiro, constituído, portanto, o seu desenvolvimento. Sobre esta matéria e sobre a caracterização da indemnização de clientela, temos uma obra fundamental de Carolina Cunha, a indemnização de clientela do agente comercial, que tem umas passagens que eu aqui trago, mas que não vou, por economia de tempo, ler. Sobre a evolução histórica ainda da figura da indemnização de clientela, eu remeto-vos para o professor Luís Menezes Leitão, que faz um exaustivo apanhado sobre toda a evolução da figura. A tal indemnização de clientela é aplicável independentemente da causa de cessão de contrato de agência, porém, a quebra contratual lícita ou ilícita imputável ao agente, a qual dá aso à ruptura da relação de distribuição, produz efeito excludente quanto à possibilidade de atribuir a indemnização de clientela. Ora bem, sempre se dirá, do ponto de vista teórico, que seria plenamente concebível a titularidade do direito à indemnização de clientela, mesmo no caso de ser imputável ao agente distribuidor a cessação da relação contratual. Com efeito, ainda nestas circunstâncias, pode obviamente existir aproveitamento do trabalho desenvolvido pelo distribuidor que vai beneficiar substancialmente o principal, aportando proventos que têm a sua razão de ser na atividade daquele que promoveu os seus negócios, potenciando-os no futuro próximo, derivando, portanto, da clientela fidelizada em resultado dos esforços empreendidos pelo causador da ruptura. E isto é mesmo apontado por Carlos Barata Lacerda na obra que vos referi. Não foi, porém, esta a opção do legislador, que entendeu negar o direito à indemnização de clientela ao distribuidor que seja considerado, em termos de nexo de imputabilidade entre a sua conduta e o fim da relação de distribuição, o seu exclusivo causador.
Por outro lado, este direito de admissão de clientela não é convencionalmente renunciável, não sendo, portanto, válida a cláusula contratual através da qual o agente distribuidor abre a mão antecipadamente desse mesmo direito, dado o caráter absolutamente imperativo do artigo 33. Há vários acordos, o 6 de 2021, Conselheiro Álvaro Rodrigues, do Supremo Tribunal de Justiça, 5 de março de 2009, Alberto Sobrinho, e por aí fora tens uma série deles. E ainda há um do Tribunal de Relação de Lisboa, 12 de maio de 2009, Conselheiro Abrantes Geraldes. Já no âmbito, e agora entramos na maior polémica que esta questão suscita, já no âmbito dos contratos de concessão e franquia, discute-se profusamente se existe ou não fundamento para a atribuição desta mesma compensação, a emissão de clientela, por se entender que não existiria nestes casos qualquer tipo de lacuna que devesse ser colmatada, competindo ambos às partes total liberdade para decidir a sua inclusão ou não no âmbito do acordo que livremente celebraram. E compreende-se perfeitamente esta posição. No contrato de concessão, os bens revendidos são adquiridos pelo concessionário ao concedente, constituído de propriedade sua, sendo os negócios concluídos em nome e interesse do próprio distribuidor, com total independência do concedente. O seu lucro, ou seja, o lucro do concessionário, corresponde ao diferencial entre o preço de compra ao concedente e de venda a terceiro, o qual não se confunde com o direito do agente ao recebimento de comissões pelos negócios, que em nome e interesse do principal estavelmente promove. Ora, constituindo a figura de emissão de clientela uma forma de compensar o desequilíbrio provocado após a cessação da relação contratual pelas vantagens que o próprio contrato proporcionou e continua a proporcionar, num exercício de justiça comutativa que serve como instrumento prático de travão a abusos, suscitam-se fundadas dúvidas quanto à sua aplicação por analogia aos restantes contratos de distribuição. Isto na medida em que o concessionário não é remunerado pelo concedente, não se dedica à captação de clientes para este, nem sofre a impressiva exposição ao risco a que o fim da relação sujeita o agente, diretamente submetido à política comercial do principal e que lhe compete, especialmente em cada momento, implementar. E sobre este ponto, se quiserem aprofundar, há um autor que faz, de facto, um desenvolvimento muitíssimo grande e muitíssimo elucidativo, no sentido de não ser aplicável ao contrato de concessão e de franquia a emissão de clientela. Eu falo de Fernando Ferreira Pinto, em contrato de distribuição, que aqui já foi referido, do Estado Católica, Lisboa 2013, a páginas 124 a 821. Eu, no primitivo texto, trazia aqui as 8 razões principais que ele aponta para que isto não seja possível. O meu tempo não permite, portanto, já agora quanto é que tenho ainda? Doutor, está a terminar praticamente, não sim, está? sim. Então continua. Pronto, eu já percebi Eu não me atrevo a interrompê-lo. já percebi que pisei o risco, vou tentar terminar o mais depressa possível. É uma oportunidade única que estou a perder. Mas... Assinale-se em paralelo que um dos mais significativos problemas que se coloca ao concessionário no final da relação de concessão reside, sim, na eventual ausência de estipulação contratual própria quanto ao destino a dar ao excesso de estoques por via da vigência do contrato, os quais deixam de poder ser revendidos da mesma qualidade de concessionário que, entretanto, deixou de ostentar. Sobre esta matéria, há um acordo muito interessante para o qual eu vos comento, que é o Acordo do Supremo Tribunal de Justiça de 7 de setembro de 2020. Enfim, trazia-o aqui transcrito, mas não tenho coragem de ler. No contrato de franquia, finalmente, para terminar, adensam-se fortemente as dúvidas quanto à aplicação por analogia do regime de atribuição de clientela nos termos 34 e 33 e 34. E porquê? Porque neste contrato inominado e atípico, atento à sua especial natureza, o franqueado acaba por beneficiar como base do negócio de todo o know-how, prestígio e capacidade atrativa da marca cuja exploração prossegue na atividade das vendas dos seus produtos em nome de interesse próprio. Logo, é mais que duvidoso entender a exigida substancialidade dos proveitos pelo franqueador por via da cessão da relação em favor do distribuidor. Depois eu refiro aqui uma passagem de Luís Miguel Fernando Vasconcelos, em que ele acaba por concluir que é o seguinte: é importante verificar se, uma vez cessado o contrato, esse mesmo franqueado não está em condições ou não pode, em virtude de uma vulgar cláusula de não concorrência contratual, manter ligada à sua pessoa a clientela angriada, dita subjetiva. E a mesma se transfere efetivamente ao franqueador ou qualquer outro franqueado deste instalado na zona, e neste caso haveria então direito à atribuição de uma indenização de clientela. Depois há uma série de autores que discutem esta matéria a favor da atribuição, nestes casos, da indenização de clientela. Temos Elsa Vaz Sequeira,
E eu avanço já para a conclusão da jurisprudência. A resposta da jurisprudência é o tema. Sob esta intricada temática, a tese claramente maioritária na jurisprudência e praticamente consolidada, acolhe a ideia de que o regime de contrato de agência, neste caso o artigo 33 e 34, é aplicável por analogia quanto à atribuição de administração de clientela ao contrato de concessão comercial, podendo de facto o concessionário franqueado exigi-la do consente ao franqueador, uma vez demonstrados os requisitos gerais de que a mesma depende e constam do artigo 33 do Lei de Contrato de Agência. E falo porquê? Falo com base na ideia nuclear e decisiva que não dispensa a sua comprovação, caso a caso, da integração do concessionário na estrutura organizativa geral montada pelo concedente e que, por essa via, pode, direto ou indiretamente, controlar e fiscalizar a sua atividade comercial. Portanto, e sobre este ponto eu termino com o Acordo do Supremo Tribunal de Justiça, que é o Acórdão de 11 de novembro de 2010, com a Conselheira Maria dos Prazeres Beleza, em que diz exatamente isto, quando o conteúdo concreto do contrato de concessão revela uma integração do concessionário na rede de distribuição do concedente análoga àquela que identifica o contrato de agência, são implicáveis as regras correspondentes, nomeadamente as relativas à imposição de clientela. Termino, portanto, penso que já passei muito... Um bocadinho. O doutor é muito generoso mesmo. Só, também nos atrasamos, portanto, tem essa tolerância. Sim, senhor. Eu termino só com uma referência a um AUS, que é o AUS quer dizer, o Acordo Universal de Jurisprudência. Nós temos esta linguagem mais... Acordo Universal de Jurisprudência 6 de 2019, 19 de dezembro de 2019, o relator Fernando Samões, cujo segmento universalizador diz na seção, na aplicação por analogia ao contrato comercial do número 1 do artigo 33, Decreto-Lei 178/86, 3 de julho, alterado pelo 118, inclui-se a respectiva linha C adaptada a esse contrato. Ora bem, porquê é que eu chamo a vossa atenção para este Acórdão Universalizador de Jurisprudência? Porque, se o forem ler, veem que eles têm muitos votos de vencido. E, portanto, a leitura deste acórdão constitui uma excelente oportunidade para equacionar de forma desenvolvida, consistente e dialética os termos distintivos entre a concessão comercial e o contrato de agência, bem como as razões principais para o confronto argumentativo quanto à aplicação por analogia da emissão de clientela com recurso a doutrinas de jurisprudência mais significativas existentes à data em que foi proferido, ou seja, 19 de setembro de 2019. Portanto, termino agradecendo a generosidade que me foi dada e agradecendo também a bondade da vossa atenção.